Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo a professora Lucinéia Rosa dos Santos. E digo mais, a gente aqui vai levantar a plaquinha, ó, porque o programa, toda a equipe do programa, a gente apoia aqui, ó, nós queremos uma ministra negra no STF. Nós precisamos dessa representatividade. E a gente vai falar muito sobre isso, professora. Eu, de verdade, né? Acho que não sou só eu, uma boa parcela da sociedade brasileira deseja isso. Está mais do que na hora, a gente já passou muito do tempo, né? A gente precisa ter um Supremo com mais equidade, professora. Eu vou ficar segurando, cara. Professora, eu sei que eu não sou a primeira, né? Tá todo mundo falando. Queremos a professora Lucinéia no STF, professora. E aí, professora, o que a gente precisa para que isso aqui de fato aconteça? Eu sei que é a vontade, né, do nosso presidente. Isso. Na realidade, como nós temos uma Constituição Federal que atribui ao presidente a liberdade da escolha de se indicar um ministro ou uma ministra. Então, a indicação é feita pelo presidente e, claro, que aí vem o Senado para fazer ou não a manutenção dessa indicação, né? Então, fica claro esse poder nas mãos do presidente, porém, né, é preciso a gente colocar que precisamos de uma paridade. Olha, eu já estou falando em paridade, né? Enquanto hoje a gente está querendo uma vaga, para que haja uma vaga. Está saindo, são 132 anos de funcionamento do STF. Desses 132 anos, só tivemos 3 mulheres, né? E, claro, sendo indicadas por governos mais progressistas, né? Governo do Fernando Henrique Cardoso, governo do Lula e também da presidenta Dilma, a qual, né, indicada pela presidenta Dilma, que foi a ministra Rosa Weber, que houve a aposentadoria. Então, daí a necessidade hoje, eu vejo, de acordo com a liberdade, o entendimento e o respeito às indicações do presidente da República, é necessário pensarmos hoje na vaga dessa mulher, que se tenha uma outra mulher. E essa mulher seja negra. Sim. Quando eu tive o meu nome, eu tive a honra, né, de ter o meu nome colocado nos jornais como uma das mulheres negras, né, a possivelmente serem aí indicada ao STF, me senti muito honrada. Isso começou na realidade, eu entrei no grupo Prerrogativas, né, que é um grupo de advogados, enfim, de juristas, e me convidaram a fazer parte desse grupo de maneira formal, porque já tinha alguns trabalhos que eles me convidaram. E quando eu adentrei no grupo, isso foi numa tarde, enfim, logo em seguida estava o meu nome, e eu me senti muito honrada. E não só honrada pelo meu nome, mas honrada pelo nome de outras tantas mulheres negras, não é? Com um potencial, com um saber jurídico, um conhecimento jurídico, que eu falo, meu Deus, que maravilha termos todas essas mulheres. Então, hoje não há como dizer, não existem mulheres e mulheres negras que possam ocupar, enfim, ser indicadas, porque há muitas, né? E são várias aí se apresentando. E é uma honra. É uma honra para nós, Muito. todos brasileiros e brasileiras, né, termos pessoas como vocês, porque, de verdade, nós não temos um Supremo que represente o nosso país. Infelizmente não. E eu digo isso pelo seguinte fator, vai muito além de uma representatividade.
Hoje eu vejo, e aqui eu estou falando por mim, tenho impressão que também em relação a outras mulheres negras que estão com seus nomes na mídia para indicação ao STF. Não é uma questão pessoal, não é um ato pessoal. Eu não penso, eu quero pessoal. Não, é muito mais além de uma representatividade, é uma mudança da estrutura de poder. É o início dessa mudança. É o início, como eu falo, de uma paridade, né? Entre mulheres, homens, negros, brancos, indígenas, né? Poderem, não negros, não brancos, poderem estar. Quando eu falo não brancos também, nós estamos falando também de outras mulheres, homens, que não são brancos, não são negros, mas que são brasileiros, né? E origens oriental e tudo mais, e que não são vistos como brasileiros, né? São invisibilizados também. Então, para todos os brasileiros, então eu acho que colocar uma mulher negra é trazer não só para a população negra, mas para a população pobre, para a população, para as mulheres, para os indígenas, né? E eu falo isso porque eu atuo muito com movimentos. E esse também é uma questão. Nós, mulheres negras, e a gente passa por diversas camadas, né? No plano social. E eu advenho também, eu conheço desde a tenra camada mais vulnerável, né? E a gente vê essa necessidade dessa representatividade. E isso com os jovens, isso com os adolescentes. Esperam. Então, eu creio que indicar uma mulher negra vai significar para aquela família simples dizer o seguinte: se aquela preta está no STF, estude, meu filho. Eu também. Porque é isso que você vai. Exatamente. Atribuir isso. São os bons exemplos. Professora, você fala coisas muito importantes, né? Nós precisamos de bons exemplos. Os nossos jovens precisam de bons exemplos. Nós estamos vendo, né? Enfim, nas últimas semanas, coisas horríveis, né? No meio dessa juventude. Estamos vivendo momentos muito sombrios. Eu acho que nós precisamos desse frescor, sabe? De trazer esperança, trazer... Falar assim, olha, aquela mulher tá lá. Tá ali. Isso mesmo. Né? Aquela mulher negra, eu tenho... E é importante não só para as mulheres, é importante para a sociedade, para homens, mulheres, de que cor seja. Porque nós somos, no fundo, todos iguais, professora. Nós vamos todos para o mesmo lugar, independente da nossa cor, independente da nossa condição social. Ninguém fica para semente. Da nossa orientação sexual, não é. E aí está na hora, né, da gente começar a mudar isso, porque quando a gente pensa no STF, né, e é o nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, inclusive, da nossa Constituição, não é isso? A gente não pode só ter homens ali. Não. A gente precisa ter mulheres, porque nós precisamos de olhares, inclusive, porque quando a gente, e eu vou pedir para a professora até explicar isso para as pessoas, as nossas leis, quando a gente pensa, né, nas leis brasileiras, elas são interpretativas. Vai depender da interpretação. Então, como é que aquela pessoa está interpretando? Aquilo é uma interpretação, às vezes, um tanto quanto masculina, né? Tá faltando, sabe, aquele tempero de mulher, tá faltando um tempero de mulher negra ali, sabe? Está faltando isso, porque às vezes tem coisas que nós lemos com todo respeito, né, aos ministros que lá se encontram, mas não tá faltando muita coisa aqui, professora. Eu posso até, me permite, eu gostaria de trazer aqui, só para trazer como exemplo o que nós estamos falando. Sou advogada, né, já há muitos anos e, paralelamente à advocacia, atuando na área trabalhista, previdenciária, e agora a vida me levando para a questão dos direitos humanos. E sou professora também no mesmo período da advocacia, ou seja, já há mais de 30 anos, né?
tanto como professora e tanto como advogada militante. Bom, dei aula, o maior tempo estou na Pontifícia Universidade Católica, mas dei aula também em outras universidades. E numa dessas universidades, até por ser católica, enfim, a direção fazia um trabalho com jovens adolescentes no final de semana, e eram adolescentes da região, a região norte, mais vulnerável. Então, estavam lá essas crianças, esses jovens. Então, foi solicitado que os professores fossem lá, enfim, cada um falasse da sua atividade, todos os professores de diversos cursos. E eu fui convidada, e eu me recordo que eu entrei no salão, e estavam lá toda aquela turminha. Eu falei, opa, quem vai fazer aqui a faculdade de Direito? Ninguém levantou a mão. Quem vai fazer? E fui perguntando ninguém, até que um dos coordenadores pegou e falou, professor, eles não vão levantar a mão porque eles não têm condição econômica. Eles sabem que não vão fazer a faculdade. Eu falei, opa, que negócio que é esse? Falei um pouquinho do meu exemplo, mas trouxe para eles a questão das cotas para a UNE, as cotas raciais, os cursinhos populares, e fui trazendo algumas questões para eles. Bom, depois de uma fala, começaram a levantar a mão. Jovens, os adolescentes, 12, 13 anos. Professora, eu trabalho numa mecânica. O que eu posso fazer? Eu estou fazendo o primeiro grau, enfim. Ele vai fazer o ensino médio em mecânica e depois você vai ser engenheiro, se é isso que você quer. E aí, o que era para terminar às 11 horas foi até 1 hora da tarde. Por quê? Eles tiveram uma referência. É isso que eu falo, a questão da referência. Eles viram, talvez, em mim e falaram, opa, essa professora, né? Ela está trazendo esse exemplo, tal, eu também posso. Então, eu quero trazer esse exemplo e um outro agora mais recente, que eu já contei aí, mas agora eu acho que eu vou contar em público, só para nós entendermos o que é essa representatividade, além dessa representatividade. Eu, alguns dias atrás, saindo de uma farmácia, carregando uma sacola e tal, e direcionando para o meu carro. E era um horário, umas 6 e pouquinho, onde estavam saindo crianças, tanto da escola pública, 2 ou 3 escolas públicas e 2 privadas. E quando eu estava aproximando do carro, tinha 4 meninas, 4 adolescentes. E um deles virou e falou assim, ô tia, desculpem usar a fala, mas que nave é essa aí? E eu pensava comigo, nave? O que seria isso? Aí alguém falou, é o seu carro. Como você conseguiu, tia, essa nave? E bom, eu estou colocando isso porque aí eu guardei as coisas, quando eu me virei não eram só 4 adolescentes, eram outros tantos. E foram arguindo e perguntando, eu falei, vocês querem mesmo que a tia diga aonde obteve isso, de que forma? Então contei. Através do estudo, eu resolvi estudar, porque eu entendi que isso, poderia modificar a minha história. Né? Eu sempre fui colocada para um estudo, com todas as dificuldades. Eu me formei, enfim. Sou advogada, dou aula no ensino superior e perguntaram qual era a faculdade. Eu falei, aí me aplaudiram. Bom, resumo final, falei, não é para aplaudir, é para vocês olharem bem para mim. Olhem bem e gravem o meu rosto. Gravem o meu rosto. Porque eu não vou lembrar de vocês, mas nós vamos nos encontrar. E vocês vão dizer o seguinte para mim, professora, estudei, tia, estudei, né? Me formei, sou um grande profissional e tenho uma nave muito melhor que a tua. Então, o que está por detrás disso, se a gente for avaliar? Olha a necessidade da representatividade. O que fez esses adolescentes me cercarem e fazer essa arguição? Opa, que coisa, essa mulher preta, por que essa nave? É um carro comum, mas o porquê dessa nave? Eles não perguntariam para uma mulher branca, porque eles já intuiriam que esse carro que essa mulher branca estivesse era do marido, era do pai, pudesse ser do irmão, mas também não iria ter as condições de comprar, do esforço dela.
né? Para um homem branco, jamais perguntaria. Para um homem negro, é um funkeiro, é um jogador, enfim, né? Mas para uma mulher negra, então, como que vem isso? Então, o que eu quero dizer que isso, aos olhos desses jovens, desses adolescentes, é uma exceção, quando deveria ser regra. E essa regra só vai ser à medida que todos puderem ocupar os espaços de poder nesse país, a começar pelo STF. Exatamente, professora. Desculpem a delonga, mas os exemplos, mas é só para a gente poder entender. É importantíssimo isso que você está falando, ocupar os espaços de poder, né? Não é só um direito de homens brancos, não. Isso está errado. E a gente precisa, todos nós como sociedade, né, combater-lo, né, sabe, tentarmos consertar esse erro de percurso, porque nós vivemos num país, e a professora sabe muito bem disso, que é um dos países mais violentos, é um dos países mais desiguais, mais racista, em todos os sentidos do racismo, né? Racismo de cor, racismo religioso, misógino, homofóbico. A gente precisa mudar isso. E só existe uma maneira de mudar isso. Eu concordo com a professora. Se todos nós pudermos ocupar os espaços de poder. E mais do que isso, professora, nós precisamos ter pessoas que queiram estar lá, porque são vocacionadas. Porque quando a gente para pensar, né, no ministro do STF, é um cargo público. Ele está ali para servir a população do Brasil, não é? Porque se essa... Então, a gente ainda tem aquela mentalidade que é muito ruim no nosso país, que as pessoas... Não, vai lá porque vai se locupletar, para ver como é que vai se dar bem, como é que vai no seu ia lá. Isso tá na hora da gente começar a saber, quebrar isso. Lógico que não vamos ser polianas, né, de achar que isso vai acabar, porque não vai, que nem dizer vamos acabar com o crime. Também ele vai, mas a gente pode melhorar muitas coisas. Ao invés... Não, por favor. Ao invés de criarmos presídios, por que não darmos a ideia de políticas para a criação de escolas? Né? E como bem você coloca, a necessidade de ter pessoas, de ter mulheres negras nesses espaços é necessário. Mas também devemos colocar, e espero que todos me entendam, que qual a mulher negra, qual o homem negro ou o indígena que vai ser colocado nesses espaços. Porque também ele pode não ter um atributo de ver e de analisar essas questões de desigualdades desse país. Um exemplo típico, vamos supor uma pessoa que ingressa com uma ação exigindo da prefeitura uma vaga de creche para os seus filhos. E aí a prefeitura vem e diz, não, eu não tenho orçamento para criar vagas ou escolas ou pré-escolas. Bom, isso vai ser uma discussão no judiciário. O judiciário entende, sim, que, supondo que a prefeitura, nesse momento, não teria as diretrizes orçamentárias para a criação dessa vaga. Vem o STF e diz, não, existe aí uma questão que é o direito da chamada doutrina da proteção integral da criança, existe o chamado princípio da absoluta prioridade, e existe o direito fundamental consagrado à criança de estar na creche, pré-escola, e existe o direito sagrado da mulher de trabalhar e poder saber onde vai deixar o seu filho. Se não tivermos pessoas que tenham essa análise de saber de toda essa problemática, e aí a interpretação da lei é uma, mas existe o direito de garantias coletivas e individuais, que aí nós temos que vislumbrar. Nós temos a chamada função social, que nós temos que vislumbrar.
Então, é nesse sentido que a gente pensa quem é que vai estar lá. E tem que ter esse olhar. Você tem toda a razão. Eu fico apaixonada ouvindo a professora falar. É comovente, né? Porque a gente... São muitos anos de muita desigualdade, de muita violência. E não existe uma outra maneira de mudar esse cenário se a gente não mudar essa estrutura de poder atual. A gente vai... Não é nem só continuar enxugando gelo. Não. Esses números vão aumentar, não é? A gente precisa... É a questão do bom exemplo, é a questão de pessoas vocacionadas para esses lugares públicos. E aí a gente está falando no STF, mas a gente precisa do STJ, a gente precisa de mais deputadas, nós precisamos de mais vereadoras, nós precisamos de mais ministras, né? Nós precisamos, né, dessa paridade de fato. Até porque quando a gente fala de violência, e a pessoa que mais sofre violência é a mulher, Não tenha dúvida. se você não tiver uma outra mulher lá em cima, nada, porque aquilo é até uma questão, né, tem a questão de empatia, né? Não, mas isso é uma bobagem, né? É sempre assim que a gente escuta, é uma bobagem. Isso aqui não é nada. Ou silencia a mulher quando tem vários homens. Exato, o tempo todo, né? Então, é algo que nós temos que quebrar. Nós estamos também com uma questão que tem sido muito comentada. Uma educação antirracista. Então, Adoro. falam, né, da educação antirracista, que é necessário. Mas o que é uma educação antirracista? Eu posso chegar, por exemplo, numa escola, fazer uma fala, olha, vamos respeitar, todos são iguais, e trago toda uma circunstâncias para dizer do antirracismo. Mas aquela criança está me ouvindo, aquele adolescente está me ouvindo. Dependendo da escola, e aí eu estou falando numa escola numa condição muito mais favorável economicamente, esses alunos estão me ouvindo. E aí eles vão dizer, ok, mas quantos professores negros eu tenho na minha sala? Quantos são os coordenadores pedagógicos? Qual é a estrutura no plano eletivo daquela instituição? Tem negros. E aí eu vou falar de educação antirracista, mas eu não vou colocar pessoas no mesmo padrão daqueles outros brancos que ali estão. E aí, sejam mulheres brancas, sejam homens brancos, que estão na coordenação pedagógica, que são psicólogos, que têm uma fala com a criança. E aí eu vou falar como? Sabe o que a criança vai dizer em seguida? Bom, mas cadê o professor negro? É bem capaz ela falar isso. Não tem um exemplo. Então, falar hoje na educação antirracista é necessário, mas acima de tudo os exemplos. Mas mais do que isso também, né, professora? A gente não tem que só... Sabe o que eu sinto muitas vezes? É que as pessoas acabam fazendo o seguinte, não, vamos então contratar porque para a gente ficar bem. E não é. E é assim. Só para o percentual. Exatamente. Para dizer, olha, eu estou aqui, né, que eu estou politicamente correto. Isso. Eu peguei um abuso dessa coisa politicamente correto, porque assim, você está fazendo isso para ser politicamente correta? Não. Isso é uma questão de, sabe, da gente está falando da nossa estrutura de sociedade. A gente, sabe, está mais do que na hora da gente exterminar o racismo. Eu sei também que é muito difícil, mas a gente precisa... Isso depende da gente. Não. Nossa, a gente nasce, é uma cultura que ela precisa... A gente precisa, vamos tirar essa cultura, é uma cultura negativa, é uma cultura muito ruim. É uma cultura do desrespeito. Total. E é isso mesmo, né? Não basta simplesmente fazer, olha, eu tenho uma sistemática de inclusão, eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho pessoas da comunidade LGBTQI, eu tenho negros, eu tenho negras, mas dentro dessa empresa, qual a condição que você dá para que eles possam se ascender?
cultura com a da empresa. cultura dessa empresa. E muitas vezes, sabe, que é uma outra questão, a empresa até pode ter, né, o topo da empresa, uma boa intenção. Eu quero trabalhar assim, eu quero fazer criar essa equidade dentro da empresa. Mas aqueles que estão no RH, aqueles que estão na condição de chefes, gerentes, enfim, é aí que mora a questão. Eles não deixam se acender. Então, e aí a empresa não está entendendo por que não está vindo, mas o problema está ali, porque essas pessoas não foram trabalhadas. Essas pessoas não foram aí sim da chamada educação antirracista, para que possa ocorrer o contrato, para que possa ocorrer a ascensão. Então, eu acho que chega um momento que a gente tem que fazer essa mudança. Porque, olha, nós estamos no século XXI. Século XXI, nós discutindo a possibilidade de uma vaga no STF para uma mulher negra entrar. Século XXI, onde nós estamos tendo 10 homens nesse momento. 9 homens e uma mulher. Isso só prova, professora, que nós temos, infelizmente, né, um governo que é racista. Então, temos que mudar isso. Porque se lá atrás... Você não está enxergando essa necessidade, independente das forças políticas, de tudo isso, chega uma hora que sabe que você tem que parar. Não, eu sou aqui, eu sou, vamos dizer, né, o número 1 aqui da nossa nação. Eu preciso olhar para isso. E pensar que governos que, olha, que coisa. Contudo, ainda é eu estou falando em termos de mulheres negras, apesar de serem cargos transitórios, mas que ainda tem um número de mulheres negras muito ínfimo, mas ainda houve a escolha de mulheres negras, porque isso nem outros governos fizeram. Por isso que eu acho que deve de ter essa continuidade, tanto do primeiro mandato, do atual presidente, como agora. Ele dá continuidade àquilo que foi feito em 2006, 2009, que ainda que pouco, mas tivemos mulheres, e agora, em 2000, com a sua, eleição, que ainda assim temos mulheres, né? Hoje a presidente do CONAR é negra, do CNJ é impossível isso em governos anteriores, mas ainda assim há uma mudança. Mas essa questão do racismo no nosso governo, nos nossos governos, a gente tem que trazer todos, é muito grande. E chegou uma hora tem que ser enfrentado. Que tem que ser enfrentado, tem que ser parado e falar, olha, eu entendo os interesses, mas eu preciso pensar no interesse da nação. Eu preciso diminuir essas questões de violência. Eu preciso de mulheres aqui, porque essas mulheres, inclusive, vão ajudar. Isso. Essas mulheres vão colaborar. Essas mulheres vão trabalhar. O STF lida com questões que são muito sensíveis à sociedade, além de proteger, né, a nossa instituição. Então, nós precisamos de um olhar ali, para que a gente possa falar, inclusive, do sofrimento da mulher. É verdade. Falar do sofrimento das crianças. Eu vou, sem contar aqui, né, o santo, mas vou contar aqui o milagre. Aconteceu, né, há um tempo atrás, lá em Brasília, enfim, eram 2 audiências, né, ligadas a questões jurídicas, né? Então, uma era em relação à pirataria e a outra era em relação à pedofilia. Então, tinham equipes ali, principalmente equipes, né, de investigação, que estavam ali trabalhando naquelas comissões, e eu tive a oportunidade de conversar com esses profissionais que estavam lá. E um deles me falou, Carla, é muito chocante. A comissão da pirataria, né, porque estava sendo bancada, né, por grandes interesses, né, nós estamos falando de grandes conglomerados de mídia, tinha absolutamente de tudo.
até a questão do serviço, né? Então você vê, você tinha copos de cristal, bebida, comida, e estamos falando do outro lado que é a pedofilia, que não tem, né, ninguém olhando para essa questão, que é uma questão seríssima no nosso país, que atinge milhares de crianças. E esse grupo que estava lá, ele falou assim, a gente tomou um tangue num copo de plástico, só para entender a diferença. E aí você olha e é tão triste isso, porque nós estamos falando, lógico que a pirataria ela é nociva, Tenha dúvida. ela destrói a economia, porque na verdade você está falando, né, da geração de empregos, mas do outro lado nós estamos... Vidas, exatamente. Essas crianças que sofrem, que passaram por esses abusos, assim, a gente espera que elas consigam se recuperar, mas a gente sabe que o trauma é enorme. Mas quando ele me contou aquele cenário, eu falei, gente, que tristeza tudo isso. E de novo, sabe o que ele me disse? Ele falou, não tinha nenhuma mulher. Nós estávamos falando de pedofilia, não tinha uma mulher. Porque é a mulher, né, que gera uma criança. É lógico que ela não vai ter o filho sozinha, no sentido, né, você precisa do homem para a geração de uma vida. Mas a gente sabe que quem vai carregar todo o problema dali para frente, né, é aquela mulher. Ele falou, não tinha uma mulher. Nós fomos completamente invisibilizados, mas essas pessoas eles conseguiram, né, era o início de uma das maiores operações, né, de combate à pedofilia, ao ato, né, pedofílico. Então, olha a importância da gente mudar tudo isso, porque é sobre isso que as pessoas não entendem. Não, eu quero que as empresas, eu sou do audiovisual, que elas sejam bilionárias, Claro. mas a gente precisa ter paridade aqui também. Porque senão é sempre assim, isso aqui não me dá dinheiro, só me dá dor de cabeça. E aí? Mas em seres humanos, professora, E é quanto é necessário essa grande mudança. E volto a dizer, né? Essa mudança ela tem que ser feita e ser feita com consciência daquele que vai fazer a indicação e aquele que será indicada, né? No caso, se for sendo uma mulher negra, que tenha também a consciência de ser uma garantista, de atuar com as garantias fundamentais, o direito de igualdade. Porque se eu, enquanto mulher, tive a oportunidade de ser eleita, nomeada, aí no parlamento, e de repente eu sou fotografada e levanto a questão do armamento no Brasil e com uma metralhadora na mão, desculpem, né? Mas eu não consigo trazer isso como uma política de inclusão, uma política de igualdade por parte dessa mulher que foi eleita a representar, né? A ter um papel representativo no parlamento, né? Eu estou dando um exemplo. E assim outras circunstâncias. A gente tem que ter plenamente, professora. Você não vai... essa discussão, né, ainda roda, paira. Vamos acabar com a violência armando a população. Não é dessa forma, não é? Eu acho que está errado. A gente vai acabar com a violência dessa outra forma, né? Melhorando as nossas escolas. Isso. Dando mesmo. Dando possibilidade para que todos ingressem, né, no sistema educacional, todos, né? E ali permaneçam. Exatamente, que eles possam estudar, que eles sejam acolhidos, para que nós tenhamos pessoas em todos os espaços de poder, sejam eles homens e mulheres, entende? Então, assim, é aqui que a gente vai combater a violência. A gente não vai combater a violência armando a população, a gente vai montar o quê? Um exército. Olha o que a gente está assistindo, né? Quando a gente entende o que aconteceu com a escola de Sapopemba, que um rapaz pega a arma do seu pai, que estava mal guardada, mal vigiada, seja lá o que for, que, enfim, o pai tem inclusive culpa naquilo tudo,
não é? Porque ele era obrigado a ter aquele armamento num lugar seguro, onde, né, um adolescente não pudesse ter acesso. E o rapaz pega aquilo para ir fazer um ataque numa escola. Aí, as escolas que deveriam ser lugares seguros, professores, não são seguros. Eu entrevistei os pais daquela menina que foi assassinada. É de uma tristeza, quando... É um descaso em todos os sentidos também. As nossas escolas também estão abandonadas. Os professores estão desesperados porque vêm as soluções mais absurdas. Vamos ensinar Krav Maga para o professor. Mas eu falei, gente, ele é só professor de história, de biologia. Ele não quer ser professor de Krav Maga, vamos ensinar, sabe? Ele quer dar aula, ele quer dar aula de matemática, de português, ele quer ir lá, ele quer ensinar. Esse é o ofício dele, a profissão dele. Depois ir para casa dele, viver com a família dele. Aí ele vai ter que ser a pessoa que ainda vai cuidar da segurança da escola? Não dá, não. De jeito nenhum. Entende? A gente tem uma inversão de tudo, né? De valores do problema. Olha, as soluções são as mais bizarras. E de que forma, né, a escola, e aí eu falo, né, dessas políticas para trazer essas crianças de volta para a escola, ou se sentir pertencente à escola. Eu sempre falo que a questão, o que a gente pega de jovens, de adolescentes, com uma capacidade artística, esportiva, e sendo essa condição totalmente colocada de lado, porque não lhe é dado a oportunidade que poderia ser dentro do ambiente da escola. Eu falo isso porque isso seria um chamatiz para essa criança, para esse adolescente se sentir pertencente àquele espaço. E a partir disso, criando-se outras formas para se manter essa criança, esse adolescente no âmbito escolar. E, claro, por suas vezes, trazendo a família também, que desestruturada que é. Mas eu ainda acredito que a essência dentro da escola ela pode contribuir com isso. Muito importante. Eu me recordo que há alguns anos aqui em São Paulo teve uma política que era a família, salvo engano, no final de semana era aberta às escolas para as crianças. A família vai à escola, algo nesse sentido. E houve uma diminuição muito grande também da violência em determinados bairros, porque essa criança ela utilizava o espaço da escola nos finais de semana, né, para poder ter um pleno desenvolvimento. É um programa que deu certo. Eu não sei o porquê que esse programa parou, né? Eu sempre falo isso. Eu estive na África do Sul em 98 e, claro, final do apartheid, ainda com algumas questões do apartheid. Era governo segundo mandato de Mandela, mas eu vi muitas coisas lá que eu me reportava aqui. Muitas. E o apartheid, que naquele período não se tinha políticas aqui de trazer jovens, adolescentes para a cultura, não tinha, então ficavam de alguma forma apartados nas periferias por falta de condição econômica de se ver para os grandes centros. Então, diversos bairros da Zona Sul, Zona Leste, mas em especial a Zona Sul, tinham finais de semana que se matava muito mais jovens do que se tinha na guerra, aquele período, enfim, com guerras em outros países, uma coisa horrorosa. Quando começou a se ter algumas políticas trazidas, né? Eu me lembro do Vale Cultura, onde era gratuito para os jovens virem até os centros, criou-se os céus e deu uma grande diminuição. A cultura é importante, diminuiu e muito a violência nessas regiões. Que as pessoas podem se expressar. Aonde não há cultura, onde o Estado não chega, existe um outro tipo de
terceiro poder, O Estado paralelo. um Estado paralelo. E aí, para depois você quebrar esse Estado, não é fácil. É muito complicado. Muito complicado. Então, eu só vejo de uma única forma, através da cultura, através da educação. E, nesse primeiro momento, incentivar por a obrigatoriedade da educação física nas escolas públicas, por a obrigatoriedade de artes. Se a gente ouve os hip hops, eu sou a cultura do hip hop. A cultura do hip hop, cada um fala, tem a sua fala de acordo com o que vive. Mas se a gente for ver, eu fico imaginando, esses jovens tendo a possibilidade de ter uma aula de poesia, o que é a poesia, o que eles não iam criar de letras importantíssimas dentro do hip hop que já tem. Então, chamando esse adolescente, chamando esse jovem para essa cultura dentro da escola. E não marginalizando. Não colocando o hip hop, funk e tudo mais como marginalização. Não, a gente precisa dar essa oportunidade. Dá essa oportunidade mediante o acompanhamento. Eu sou uma grande idealista nesse sentido. Eu acho que é isso que vai diminuir. Nós não vamos acabar, mas vamos acentuar a diminuição, né, dessa violência que nós estamos tendo. E que voltou. Porque à medida que houve o abandono da continuidade dessas políticas, tal, o que nós estamos tendo hoje? De novo, né? O extermínio de jovens na periferia, em sua maioria jovens, claro, pretos, pobres, o encarceramento em massa, né? Onde nós temos a lei, enfim, relativa a tráfico, mas nós vamos ter aí, pega um jovem pobre preto com 100, 200 gramas de cocaína ou maconha, ele é traficante. Com essa mesma quantidade, um jovem branco de classe média, média alta, é usuário. Então, as desigualdades, olha aí o encarceramento como está. Não, professora. Então, são essas questões que a gente tem que ter. É uma grande tristeza. Mas tem um fato que eu acho que é muito importante. Eu acho que o país ele progrediu muito, principalmente com a lei do racismo. Mas, por um lado, a gente progrediu, a gente olha a lei é linda, ela está bem escrita, mas ela é mal aplicada. Quando a gente vai olhar, porque nós temos um país aqui, a quantidade de pessoas que cometem, né, desde a injúria racial ao racismo, e aí eu tive lá a curiosidade de ver a quantidade de condenações. É inexistente. Então, o que adianta? Porque, assim, tem uma questão, pode ser meio louco, mas, assim, as pessoas, inclusive, são educadas às duras penas. Por que você não vai parar o seu carro num lugar proibido? Porque você vai tomar uma multa, que vai dentro do seu bolso, você vai ficar com ódio, então você vai pensar 10 vezes, né? Tipo, você quer fazer o delito, mas você não vai fazer porque aquilo vai te dar um prejuízo. E tem que ser assim mesmo, para você, né, seja educado. Muitas vezes, já que você não é educado por bem, você tem que ser educado por mal. A mesma coisa. Então, a gente tem uma lei, mas é como se a gente não tivesse. Mas aí é que tal que voltamos ao assunto inicial. Não tem aplicabilidade porque quem está nesse espaço é aquele que não sabe e nunca sofreu racismo. Não sabe o que é o racismo. Existe eu aconselho a todos, inclusive ela está sendo muito... enfim, o livro dela, lido na Europa, ela foi agora convidada a fazer uma fala sobre esse livro em Paris, enfim, né? Também na Bélgica, que é O Pacto da Branquitude, de Cida Bento. E ela fala muito isso. O Pacto da Branquitude. Então, é proteger de alguma forma os seus. Quando você tem no espaço de representação, por isso que eu falo da necessidade de ter essa equidade. Em sua maioria, homens brancos ou até mesmo mulheres brancas que não tenham conhecimento do que seja efetivamente
a discriminação racial, ele vai proteger os seus, aquele que praticou. Me permita colocar um caso recente. Nós temos lá no Rio de Janeiro um entregador, um rapaz, motoboy, o aplicativo, levando, enfim, fazendo o seu trabalho. O que ocorre com ele? Uma mulher me vem, tira a corrente lá do cachorro e passa a bater no lombo desse rapaz. No lombo, desculpe falar, né? Bater, olha a expressão, eu falo isso propositadamente para chocar, né? Mas bater no corpo, na pele dele, as costas dele. Isso tem um grande significado para nós negros. Apanhe, seu negro, você merece. Remonta-se ao período escravagista. Bom, o que é feito? Hoje nós temos crime de racismo que se dá em relação a toda forma que atinge a coletividade, raça negra. E nós temos hoje como a injúria racial, que também foi colocada como crime de racismo. Antes, a injúria racial, que era um crime menor, ou seja, prescritível e afiançável, tornou-se imprescritível e inafiançável. E nós temos a injúria comum. Aonde foi colocada a denúncia dessa mulher que praticou esse ato com esse rapaz negro? Na injúria comum. Se fosse tempos atrás, antes de se ter a injúria racial como crime de racismo, certamente seria inserido na injúria racial. Crime afiançável e prescritível. Porque é o que a professora falou, é um igual que está olhando para ela, então ele olha com muito mais empatia. E aquele que está em sofrimento, isso é uma... Pode ser uma injúria comum, uma coisa dessa. Apanhe, seu negro. Vamos dar nas suas costas. Isso remete... E aqui no Brasil tem uma situação terrível, porque o racismo é velado. Ninguém vai te dizer, eu não gosto de negro, você é negro. É raro, ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer assim hoje, você não entra aqui porque você é negro. Há um racismo velado. E esse racismo é sentido justamente... Eu costumo dizer, quando se fala lugar de fala, eu falo que a fala é de todos, porque precisamos ser solidários, mas as experiências é de alguns. Só aqueles que sofrem, né? Então, essas experiências a gente sabe perfeitamente quando há o racismo ou não. Então, eu como mulher negra, vendo aquele rapaz levando chicotada, apanhando com aquela... Me remontei a essa circunstância. Professora, aquilo é tão absurdo, aquela mulher achar que ela tem o direito. E o problema é que ela vai achar, porque quando você tem a injúria comum, outros vão fazer injúria comum. E é o que você falou, ela é uma racista, porque dificilmente ela faria aquilo com um homem branco. Claro que não. Ela se acha, ela se vê no direito de fazer aquilo. É uma distorção tão grande. E vai continuar. Porque nós estamos falando de seres humanos, a pessoa que está ali trabalhando. Aí depois vem, sempre tem para tirar, né, o famoso BO, né, professora? Não, mas ela sofre um transtorno. Não, hoje tudo é transtorno, né? Tá todo mundo transtornado. Nós precisamos, depois das escolas... Vai ter pandemia. A gente está precisando muito de centro de atenção psicossocial, né? A gente tem que botar todo mundo no... o problema de saúde mental, não é? Então, assim... Mas a gente não avança. Aí a gente precisa avançar. A gente precisa que, né, os nossos governos, em todas as instâncias, né? Federal, estadual, municipal... não sejam, de fato, racistas. Não adianta só falar, olha, eu não sou. Eu coloquei uma pessoinha aqui, outra ali, olha que bonitinho, olha, vamos fazer praticamente, parece a figura lembra da Benetton? Benetton que tinha, né? É muito interessante, porque... Não, tem que de fato ter. E é muito interessante, porque falando desse fato que ocorreu com esse rapaz, né, desse trabalhador,
É interessante porque isso também a gente vê o distrato em relação a muitos trabalhadores de aplicativos que fazem entregas, em sua maioria pobres e pretos, e que são distratados. Sim. Então, nós temos aí uma plena discriminação, né? Racial, social, partindo daqueles que se sentem no direito de serem, enfim, de subjugar o outro, de colocar o outro abaixo de si. Então, é um problema muito sério que a gente está vivenciando, sempre vivenciando, mas eu acho que de uns anos para cá as máscaras foram tiradas. Tiradas porque é mais fácil para esses racistas falarem atrás de uma tela de computador, de redes sociais, né? Ou por facilidades em razão destas decisões, temos a legislação de combate ao racismo desde 1989. Muito bem dito aqui. Quantos foram os condenados a uma pena de reclusão? Nós temos uma situação muito conhecida que se deu em Porto Alegre, com a comunidade judaica, que ao final o STF reconheceu sim como racismo por critério de origem, houve a condenação, não houve a pena de reclusão, e nós tivemos recentemente um caso que também na faculdade Getúlio Vargas, né, onde um menino, um jovem, começou enfim, praticou o racismo com seu colega, colocando em todas as redes a figura do macaco, algo assim. Houve também aí a condenação, eu penso que houve recurso, não houve a reclusão. Então, nós não temos. Então, assim, 89. é uma lei que está linda no papel. Você lê, nossa, fala assim, gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é incrível. Mas ela não é aplicada. E esse é o maior problema de nós não termos, né, a equidade, a representatividade, porque vai continuar assim. Essas e muitas outras leis. E a única legislação que traz, e ainda porque houve uma denúncia, né, que é o caso da Simone Diniz, tem um outro caso também da jovem Aline, eu não vou me recordar o sobrenome dela, que o Brasil foi condenado. Houve uma denúncia perante o sistema interamericano e houve todo um processamento, né, por parte da comissão e, consequentemente, da corte. E isso fez com que o Estado brasileiro modificasse algumas questões internas. Dentre delas, no caso da Simone Diniz, a proibição de se ter a referência boa aparência, porque hoje é crime de racismo. Enfim, então, mas isso lá no âmbito. E quando se chega, né, no sistema interamericano, tendo em vista todos os requisitos para usufruir do nosso sistema judiciário e que passa pelas instâncias e eu ainda sinto meu direito violado, eu vou para o âmbito internacional. E nesse sentido, sendo o Brasil, né, sendo o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, claro que ele trouxe o sistema reconhece o sistema de denúncia, né? E depois também a declaração da Corte. Pois bem, mas isso tudo é um trâmite muito lento. Muito lento. Quanto tempo se levou para resolver o caso da Simone Diniz ou da Aline, que eu me esqueci agora o sobrenome? Então, a questão é se resolver aqui, no nosso sistema, que lá na Constituição nos dá o direito de igualdade a todos, nos dá o devido processo legal. E aí, professora, eu vou trazer um tópico aqui para a gente, né, caminhar lá para o encerramento, mas é um tópico para chocar aqui a professora, minha querida amiga, posso chamar de amiga Lucinéia. Certeza. Nós temos aqui a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela, né, foi criada por conta do caso da Maria da Penha, dessa mulher que sofreu, né, aquele crime absurdo, né? Enfim, onde o marido tenta matá-la, né? Ela fica, inclusive, paraplégica. Hoje ela é uma mulher que anda numa cadeira de rodas.
mas ela é uma mulher muito importante. Né? Ela é uma mulher que, enfim, lutou para que todo o horror que ela viveu fosse enxergado de novo, porque estamos tratando aqui de um país que é, vamos dizer, comandado por homens. Inclusive no âmbito do judiciário. E nós avançamos muito. Isso está pacificado. O processo, da Maria da Penha, lá no Fórum de Fortaleza, para quem quiser, olhar e ler, tudo o que aconteceu. Professora, há poucos meses atrás, um documentário lançado para descredibilizar o caso. A história, dizendo que Maria da Penha é uma mulher mentirosa, é uma mulher perversa que quer acabar com a vida do ex-marido. Muito bem. É lógico que a gente sabe o que vem por trás disso, porque nós temos uma parcela da população que é extremamente inteligente. Nossas funções cognitivas caminham bem, professora. Quando você descredibiliza o caso, você descredibiliza a lei. Claro. Porque a lei foi batizada em cima daquele caso. Um caso, da Maria da Penha. E aí eu tive o cuidado, de ir lá. Eu não assisti o documentário, eu me neguei, porque eu falei, as minhas horas do meu dia são muito importantes, tem muitas pessoas que precisam da minha ajuda para eu gastar com aquilo, mas eu fui procurar ver quem estava participando daquele documentário. Muito bem. Participam desse documentário o ex-marido dela, que se coloca como uma vítima, uma pessoa que sofreu uma grande injustiça. E vamos combinar que é um processo, transitado e julgado. E que temos ainda uma instância que, se houve qualquer erro, ele pode entrar com uma revisão criminal, não é isso? Tem até o Projeto Inocência, que é um projeto bem importante aqui. Nós temos um braço no Brasil, muitos casos. Exatamente, a Flávia, exatamente. Vão lá, pegam esses casos para, rever onde estavam os erros para que essas pessoas não sofram injustiça. Mas não é o caso dele, mas ele está lá. Aí depois nós temos uma pessoa que lê expressões faciais. Eu realmente não sei qual é a ciência de ler expressões faciais. Então, pelas suas expressões faciais, eu sei se você está falando a verdade ou a mentira. Quer dizer, os fatos concretos não valem nada, o que vale é aquilo. Aí nós temos mais um homem, que eu vou guardar esse homem para o final, porque ele é um dado importante. Temos ali 2 homens que ficavam fazendo perguntas, discutindo. Só estamos falando de homens, não é isso? Num caso de violência doméstica. Aí o que acontece? A produção fala assim, não, precisamos pegar uma mulher, porque senão vai ficar esquisito isso aqui, Só tem homem falando de homem, Aí pegaram uma mulher que ensina as mulheres a importância de lavar calcinha, Então, bom, eu acho que a importância de lavar qualquer roupa íntima, seja a mulher lava a sua, o homem lava o seu, porque é o mínimo que você vai fazer, Mas eu não sei qual é a relevância dessa informação dentro das redes sociais dela, mas ela ensina que a mulher ela tem que estar pronta para servir o marido, lavar a calcinha, esses absurdos, mas muito bem. Aí vamos chegar na figura desse outro homem que está ali. Esse homem, professora, criou um instituto. A senhora está sentada para não cair no chão? O Instituto de Defesa dos Homens... Não, o Instituto do Direito de Defesa dos Homens Brancos. Meu Deus, eu não sabia disso. Coitado, eles são tão vitimizados. Não é? Eles são literalmente... Com respeito à professora Lucinéia, e eu coloquei mais um B no final, depois do branco, eu não vou repetir aqui, mas a professora pode imaginar o que eu imagino o último B, assim, professora, olha um absurdo, um instituto
de Defesa dos Direitos dos Homens Brancos. E é um instituto que vai tirar dinheiro de outras pessoas. Aonde que um homem, desculpa, não, porque as mulheres mentem. Olha só, a professora aqui é uma especialista do direito, entende muito mais até do que eu, que sou só uma, né, jornalista aqui. Nós temos leis para isso. Se alguém mente, faz uma falsa acusação de crime, é um crime, não é isso? Então, assim, ninguém pode fazer falsa acusação de crime. Ele está cometendo um crime, né? Uma falsa comunicação de crime. Aí você cria um instituto de defesa dos homens brancos para defender esses homens que estão sendo massacrados pelas mulheres. Gente, vocês entendem a importância de termos uma mulher no STF, uma mulher negra? Porque é isso. Porque senão amanhã nós vamos ter 10, desculpe interromper, 10 homens brancos e uma mulher. E criando-se, dando-se força para a criação, para o fortalecimento desse instituto ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. E eu sinto de verdade, eu tenho pena de um homem que doa dinheiro para isso. Porque assim, se você está com dinheiro sobrando, vamos fazer bom uso dele. Está cheio de bons institutos, né, de boas organizações que precisam de apoio e de ajuda, mas não é ali. Assim, não, assim, é impensável. Sabe quando é um retrocesso? E aí você vai olhar, o presidente do instituto é um homem que tem medida protetiva. Não é bonito isso? Se a gente escrevesse, professor, uma ficção, ninguém ia acreditar. Falava assim, não, tá puxado isso aqui, né, Carla? Eu já falei isso hoje. Não, isso aqui é uma bobagem muito grande. Você não vai criar o instituto, né? Não tem uma medida protetiva. Uma classe, vamos dizer, né? Os homens brancos não sofrem nem... Desculpa, qual é eles, lógico que sofrem violência. Quantos? 2%, 3%? Em relação às mulheres, em relação aos homens negros, em relação às crianças. As nossas crianças que sofrem violência. Sabe? É isso, professora. É sobre isso. É por isso que a gente precisa, professora, de uma ministra. Nós precisamos de uma ministra. Porque eu adoraria ver chegar alguma coisa, né, ligado a esse instituto na mão da ministra Lucinéia. Ela ia falar, não. Não dá. De jeito nenhum. Eu ouvi também essa questão. Eu falei, eu não quero nem ouvir o nome desse documentário para assistir, porque me fez... Quando eu escutei, faz mal. Eu falei, não é possível que isso esteja ocorrendo, né? Mas eu não sabia de todos esses detalhes. Não, porque assim, aí ela aquela coisa, né, da jornalista investigativa. Eu fui investigar, eu fui procurar, eu quero entender, eu quero saber. É lógico que nós temos homens em estado de sofrimento, né? A gente até outro dia pegou um caso bastante emblemático de um pai, um pai amoroso, um pai querido, e assim, ele se separou da mulher e a mulher resolveu usar a criança contra ele. Então, assim, ela não respeita as leis, ela não respeita a decisão judicial. Aí, assim, nós vamos estar do lado desse pai, eu coloquei do lado dele, porque ela não pode fazer. Em momento nenhum, mesmo ele tendo a guarda unilateral, ele falou, não, a minha filha precisa conviver com a mãe. Ele entende isso. E o perigo, aí é que está. O perigo dessa chamada, desse instituto, é justamente angariar esses homens que, de fato, têm todos esses percalços,
essas condições, ao invés de orientar esse homem de como ele deve se entrar em juízo, de fazer a sua defesa, vai criar nesse homem, pode criar a esse homem, um processo de, como eu posso falar? Enfim, de um machismo ao extremo, de fazer com que esse homem se oponha em relação à mulher e, consequentemente, outras relações que ele vier a ter, ele vai ter uma posição de agressividade. Eu não sei se eu fiquei muito clara. Isso vai fazendo uma corrente muito grande. Ao invés de nós evoluirmos... É um lado negativo. É um lado negativo. Isso, ao invés de termos uma evolução para que haja um direito de igualdade, para que nós vamos criar, infelizmente, né, revanches, vamos criar tem aí um instituto, olha, não tem nem nome, porque eu não consigo, de um machismo, de uma pequenez, né? É muito triste a gente pensar. Hoje, quando a gente fala, né? Eu estava pensando esses dias, eu falei, gente, quando falamos uma representatividade, aí pensamos no STF inicialmente, não são só as mulheres que devem de pensar. Os homens que têm uma visão igualitária, uma visão que quer ter esse país realmente denominado democrático, é ele que tem que estar ao lado dessa luta para que as mulheres tenham aí a possibilidade de ocupar esses espaços de poder em igualdade. Ninguém está dizendo queremos utilizar assim. Não, nós queremos o direito de igualdade, paridade. E dentro disso, e aí eu falo de uma interseccionalidade, que tanto a gente comenta, que vem a questão da mulher negra. Dentro do patamar, a mulher negra tem a questão de gênero, a discriminação em relação ao gênero, e tem a discriminação racial. E essa mulher negra pode ter também uma outra discriminação, que é etária. Se ela for pessoa com deficiência, então vai aumentando todas essas discriminações. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: hoje você tem a mulher negra que, em termos salariais, ela tem, em relação ao homem branco, quase 50% de ganho inferior. É outra. No topo de grandes desempregos, de um período em que o país mantém um desemprego muito grande, hoje diminuiu, quem é que está no topo dessa lista? É a mulher negra. Quem é que está hoje mais empreendendo? Em termos, é a mulher negra, porque ela desistiu de procurar o emprego. Então, ela está fazendo o chamado empreendedorismo. Então, veja o quanto ela, e muitas vezes, e se eu for falar aqui né, ela anda solo nas suas questões. Como essa mulher é forte, é resiliente, né? Ela é um bom exemplo, é um exemplo maravilhoso. Maravilhoso, porque ela em sua maioria, todas nós mulheres, até numa discussão que se teve aí com a questão do vestibular não, do Enem, né? Sobre a redação e tal. Mas eu entendo, todas as mulheres, nós mulheres, né? Fomos ensinadas, ou até mesmo a vida nos leva a cuidar. Mas quem mais cuida é a mulher negra, que além de cuidar da sua família, ela cuida da família alheia, do outro. É verdade. E não é vista. É um trabalho invisibilizado. Então, nós temos uma série de situações nesse patamar de discriminação que a mulher negra está no topo. A gente tem que não lhe dar essa oportunidade agora com tantas que tem no seu currículo, o seu saber jurídico, o seu conhecimento de atribuir a oportunidade dela estar no STF. A gente precisa muito disso. Muito. Então, eu vejo que sim, tem que se dar essa oportunidade, sim. E eu tenho certeza que vamos fazer a diferença. O Brasil vai fazer a diferença, porque, olha, é algo tão... Os olhares vão voltar para o Brasil. Sim. Os olhares vão voltar para o Brasil, porque vai dizer, de fato, olha ali, está se fazendo direito, a mudança. Porque todos sabem, está acontecendo.
Porque todos sabem, o Brasil foi o último a assinar, entre aspas, e a forma que assinou a abolição da escravatura. Por quê? Porque nós, né, os meus os ancestrais, né, fizeram desse país essa potência que é hoje, e nada levaram. É verdade. Não é verdade? Constituiu esse capitalismo que tem no Brasil e nada levaram. Né? De políticas, nem pensar, só em... eu tenho uma historinha da avó de uma amiga minha, que eu a conheci, ela já muito idosa, meados dos anos 80, e ela dizia, 1888, quando houve a abolição, ela era do Sul, eu cheguei na janela negra e via todos aqueles escravizados, né? Então, na palavra dela, os escravos, subindo e descendo, todos felizes, andando de trem. Foram 3 dias de festas. No 4º dia, ela falou que olhava a janela, todos com uma trouxinha nas costas, sem saber para onde ir. Exatamente, porque saíram sem nada. Sem nada. A família dela ainda permaneceu, porque o chamado senhor deu uma terra para a família. Então, eles permaneceram lá. Mas os demais não tiveram nada. E aí nós vamos ter, me permite rapidinho, só fazer uma análise. Olha o quanto essa questão racial, meu Deus. Então, se a gente for pensar para onde foram essa população negra, né? Eu fui criada, meus pais diziam o reduto da população negra em São Paulo, né? Que era o Bexiga, junto com os italianos mais tarde, a Liberdade, mas ninguém sabe que o reduto também da população negra era Sumarezinho, Pompeia, Vila Madalena. Vila Madalena, né? Daí Vila Olímpia, Aclimação, né? E que aí, diante da Frente Negra, porque essa questão também dos movimentos negros é muito forte, ninguém conta a história do movimento negro, mas os movimentos negros sempre estiveram presentes, até no sentido da formação de muitos negros, principalmente no magistério. Então, a Frente Negra Brasileira, salvo engano, foi chamada pelo governo e atribuído à Zona Norte, dado ou vendido que seja a região da Zona Norte para que esses negros migrassem para lá, saíssem dessas regiões porque o desenvolvimento imobiliário estava chegando. E aí para onde foram os negros? Brasilândia, Casa Verde, Peruche, Mimirim, e aí cria-se o reduto do negro na Zona Norte. Vai chegando ali, o quê? O desenvolvimento imobiliário. Para onde vão esses negros? Tirando, vão afastando. Por quê? Porque nunca foi dada a oportunidade de ascensão econômica no trabalho desses negros. O racismo. O racismo, isso precisa ser combatido. Isso tem que ser combatido. Então, se a gente for ver, isso eu estou falando de São Paulo. E mais tarde, nos anos 50, nós vamos ter os nordestinos chegando também, na contribuição. E para onde que vão? Também todos periféricos. Vamos lá. E vamos, né, continuando com o nosso racismo. Continuando com o nosso racismo. Isso é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte, é todas essas regiões dos grandes centros. Não é dada oportunidade de igualdade. Então vamos acabar com isso. Vamos. Século XXI. Temos que pôr fim. Porque quando a gente acaba com isso, a gente diminui a nossa violência, a nossa economia cresce. Cresce. É o único país do mundo. Eu fico pensando, gente, tem que ser muito sem condição de pensamento. Tacanha. Se eu sou uma empresa e quero crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a todos o direito de compra. Eu quero fazer com que esse país cresça. Um exemplo, quando enfim, aquela dona que hoje a gente fala, né, a proprietária que é da marca, esqueci agora o nome, mas que começou a trabalhar com cabelo negro. A Embeleze? Não. Se eu não me engano é Zila,
que começou no Rio de Janeiro com a Beleza Negra. Ela aparece no topo hoje. As meninas, eu frequento, enfim, o salão, me recordo que eu cheguei a primeira vez, logo que ela veio para São Paulo, ao salão, estavam lá as meninas negras, crianças, né? E elas todas orgulhosas do seu cabelo crespo, grande, lindo, divino. Aí assumiram, as mulheres começaram a assumir os seus cabelos, lindos, divinos e maravilhosos. O que fez acontecer? Aí começaram a criar produtos para os cabelos crespos. Grandes empresas de cosméticos investiram. Aos meus 20 anos, assistindo um programa de TV, eu vi um publicitário dizer o seguinte: não criamos produto para a população negra, eles não têm como pagar. Eu me senti ofendida. Não é só produto para cabelo. A maquiagem, eu fui usar maquiagem, eu quero confessar, eu fui começar a usar maquiagem aos 21 anos, quando a minha tia, que morava nos Estados Unidos já há muitos anos, começava a trazer produtos da Clinique e outros produtos. Foi ali não tínhamos aqui. Trazer para nós. O que nós tínhamos era só para pele branca. Era terrível, ficava com aquela cara pó de cera. Né? Ou então aquelas meias cor de pele. Gente, isso até meados dos anos 80. A professora falou tudo, cor de pele. Qual é a cor da pele? Qual é a cor da pele? Aí virou cor de pele. Eu falei, mas sempre questionei isso. Parece bobagem, gente. Quem é meninada que nasceu nos anos 2000? Isso aqui é neurolinguística, professora. Ele fica na tua cabeça. Então a cor da pele é a pele branca. A outra não é. A outra não é cor de pele, é o quê? E não encontrávamos. Eu sei que a gente está... Não vou falar a marca aqui, né? Não posso falar, infelizmente, né? Apesar de estar muito à vontade, mas não vou falar. Mas meados dos anos 80, quando eu entrei na faculdade, por intermédio de uma amiga que trabalhava nessa empresa que estava começando, me convidou a participar. Eu falo que eu fui modelo por alguns dias. É? E ao entrar nesse setor, nessa empresa, eram várias mulheres negras com tom de peles diferentes, onde essa empresa começou a fazer o teste para criar a maquiagem, para criar diversas... E ali ela foi a primeira no Brasil, eu posso dizer tranquilamente, que teve um olhar. E teve um olhar, teve visão. Visão, teve tudo. Pena que eu não posso falar, não vou falar. E outra em relação também, eu me recordo, eu como trabalhava desde criança, trabalhava em escritório, então usávamos muito meias, né? Eu tinha uma dificuldade para encontrar meia no tom da minha pele. Eu fui encontrar essa meia início dos anos 90. Que você fica com duas cores, né? Duas cores, que uma empresa de fora... entrando no Brasil, trouxe a cor da pele da mulher. Isso tudo faz parte da história do racismo. Até o comércio. E sabe o que falavam para as mulheres negras em relação à pintura? Outro dia eu estava conversando isso com minha mãe. Vocês não precisam usar pintura, vocês têm a pele bonita. Essa era a grande... Você já tem a pele. Mas não interessa, e se eu quiser me maquiar? E se eu quiser usar o cabelo liso ou o cabelo crespo? É o direito, mas a gente não tinha essa opção. O cabelo crespo era feio. Então vamos usar o cabelo liso de uma forma terrível. Eu, assim, em casa, nós tínhamos um trato que não chegava a isso. Mas quantas que não usavam aquele ferro quente, passar, acabava com o cabelo. Perdiam o cabelo. Perdiam o cabelo, gente, porque era ensinado que o nosso cabelo era feio. Que absurdo. As bonecas brancas. Tinha boneca branca. Qual a criança que tinha um olhar para ver as bonecas negras? Eu falo, me permita, desse privilégio, entre aspas, porque eu tinha parentes fora. E morando nos Estados Unidos, como eu digo, essa tia que trazer as bonecas negras. Porque a boneca, inclusive, é algo para você se inspirar. É o desenvolvimento que nós falamos hoje como um dos princípios essenciais para a criança,
é o desenvolvimento peculiar. É a condição peculiar ao desenvolvimento da criança, é ela ter essa relação. Ela entrar na escola porque nós temos a Lei 10.639 de 2003 e agora 2008, que também traz não só a cultura afro-brasileira, mas a cultura indígena, e que tem que ser obrigatório mesmo, e que as escolas têm que atribuir para aquela criança se olhar e falar, opa, meus pares. Porque todos aqui estudaram, e qual foi o ensinamento que se teve em termos de história, que traz aí, quem estudou Zumbi dos Palmares, quem sabe quem foi a Quietude, Dandara, a Luísa Maim, quem sabe? Quem sabe o que foi a revolta dos malês? Não nos foi ensinado isso, mas foi nos ensinado que nós éramos literalmente subjugados e como se concordássemos com aquela situação de escravismo que os ancestrais viviam. Os grandes, os opressores têm o direito de falar e os oprimidos o direito de ficar quietos. Não, isso não pode. Então, a gente muda isso, então eu não sei para onde nós vamos. E a gente vai caminhar para um lugar muito ruim, professora, se a gente não mudar isso. Tudo que está aí vai ser muito ruim. Então, eu vejo que essa estrutura não adianta colocarmos negras e negros em cargos transitórios. Precisamos de colocar negros e negras em cargos permanentes. Mudando o seu não à política, lá está esses negros, e ali puxando outros, e ali puxando mulheres, e ali puxando indígenas, e ali puxando grupos, né, trans, orientais. É isso que precisamos. É isso que chama-se um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Exatamente, que represente todos nós. Todos que estão aqui nesse país. É isso. Vamos para as perguntas para a professora. Tem perguntas das Pérez. Ó, a Mônica Moraes pergunta se a senhora pode compartilhar alguma descoberta ou algum insight significativo obtido por meio das suas pesquisas. As descobertas ou os sites... Bom, deixa eu colocar o seguinte. Isso foi uma conversa que tivemos com a professora Eunice Prudente. Eu tenho um grupo de pesquisa na PUC de São Paulo, onde eu quero trazer a efetividade do que eu estou falando em relação a essa questão da migração da população negra de bairros para bairros cada vez mais distantes. Então, eu não teria como atribuir, se é referente a isso que ela está falando, eu não teria como atribuir um site de pesquisa. Mas estamos aí, uma das coisas que eu coloco para os meus alunos, que eu quero fazer essa pesquisa. Vou falar com a professora Eunice Prudente, que hoje é atual secretária, né, de Justiça aqui de São Paulo, e que tem nos seus escritos algumas dessas questões. Boa. A Júlia da Silva pergunta como a senhora vê o impacto potencial da sua nomeação no judiciário brasileiro e na sociedade em geral. Eu fico feliz. Olha, eu falo o seguinte, que energia, né? Já nominando, volta a falar que temos outras mulheres negras, né? Mas eu vejo, e aqui falando no total, como mulheres negras sendo nomeadas. É o resumo do que já foi dito aqui. É a mudança total de pensamento, de uma estrutura onde o poder só se centra, durante longo período da história, só se centra nas mãos dos mesmos. Né? Então, é essa mudança. Eu acho que a partir da mulher negra, porque é interessante, né? Me permitem aqui colocar, é necessário termos um número de mulheres, como já falamos, 3 mulheres brancas foram nomeadas. Isso é necessário, foi necessário. Mas qual será o impacto se mais uma mulher branca for nomeada? Qual é o impacto para a sociedade? Porque geralmente essa mulher branca ela vem de uma família
de condições econômicas, onde ela conseguiu parar, ter a possibilidade de estudar, de uma formação. Pode ser que não, mas eu estou falando que em sua maioria é isso. Como também pode ser uma mulher negra que tenha tido todas essas condições. Mas para a população é um impacto muito grande, porque colocar uma mulher preta no STF vai dar força, eu tenho certeza, para que a população diga para os seus: vá, estude, força, vamos lá, vai mudar, está se mudando. E para a família mais simples, hoje, se perguntarmos para um grupo de pessoas qual a formação da seleção brasileira de futebol aí que vai para a Copa, enfim, né? Não vão saber mais falar. Mas se perguntar qual é a formação do STF, dado a diversas situações, todo mundo sabe. Então, daí a necessidade de se ter, sim, essa mudança. É agora. Não é em 2025, não é em 2026, é agora. Fica aí o recado, não é? Para quem está ali com o poder da decisão. Queremos ser aqui. E aí? Ó, o Renato de Souza pergunta como a senhora acredita que as empresas e instituições podem promover uma maior diversidade e inclusão, especialmente no contexto brasileiro. Essa diversidade e, enfim, a equidade, ela advém da contratação. Claro, eu me recordo que há um tempo atrás, não sei se antes da pandemia ou pós-pandemia, mas eu acho que, salvo engano, antes, houve uma empresa, que eu vou colocar o nome, porque tornou-se público, que foi a Magazine Luiza, né? E a Magazine Luiza fez um processo seletivo. Nesse processo seletivo, tinha um percentual de negros e negras para o cargo eletivo da empresa. E que ela foi atacadíssima, né? Porque isso é racismo, porque isso é uma exclusão, mas ninguém fala de um processo seletivo onde só tem homens brancos, sem nenhuma mulher, sem nenhum homem negro, sem nenhuma mulher negra, para os cargos eletivos da empresa. Ninguém comenta. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir dessa chamada, desse equilíbrio, dessa igualdade na contratação, e não só na contratação, mas na possibilidade também de se ascender dentro dessa empresa mediante toda a sua capacidade, mediante todo o seu conhecimento, né? Eu acho que aí é que vai fazer a mudança. É terrível você chegar numa empresa e olhar nos cargos eletivos e você não encontrar um par seu, seus pares. É terrível. Quantas são? Eu defendi o meu doutorado era justamente sobre a questão, em linhas gerais, que tratava-se de negros e negras nos cargos eletivos das empresas, sejam estas públicas, sejam privadas. À época, eu percorri diversas empresas para encontrar ao menos um. E pedia para que as empresas, instituições financeiras, me encaminhassem. Não tinha, não me encaminharam porque não tinha. Hoje a gente pode até encontrar, e encontramos, tem mulheres negras em altos postos executivos, mas ainda é muito baixo. É muito pequeno. Muito pequeno. Como é pequeno o número de mulheres ainda nessas condições, né? Ou seja, nos grandes postos de poder. Né? Mas hoje ainda você acaba encontrando. E tem mercados, inclusive, que são muito restritivos. Muito. Então, eu vejo que a única forma é através de uma conscientização, de uma contratação. E aí, volto a dizer o que eu mencionei. Essa educação antirracista é a parte desse princípio. É contratar, como bem disse a Carla, não basta contratar. Não basta ser número. Tem que se ter a chamada ascensão. E o direito de igualdade salarial, sem discriminação por ser negro, negra, mulher, o direito de igualdade tem que ter a cultura. Eu acho que é isso que vai fazer com que, olha, meu Deus, se considerando que 56% da população se declara negra, né, entre pardos e pretos,
são negros, 56%. A maioria. 56% tem o poder de compra. O que faz as empresas não aderirem? Eu começo a crer no que chamava-se os Estados Unidos, o chamado black money, né? O poder do dinheiro, do negro. Vamos comprar onde tem, e isso ainda tem hoje, né? Seja com grupos GLBTQI+. Tem que fazer isso Com mesmo. os negros, com os pretos americanos. Se eu chegar numa empresa e não ver que tem pessoas em cargos eletivos da empresa que sejam meu par, eu vou pensar muito se eu quero comprar. É isso mesmo. E nós vamos ver o número. Aí eu falei lá com a questão dos cremes e tudo mais. Hoje você vê grandes empresas vendendo produtos para pele negra, para o cabelo negro, porque ela sabe que vende. Não, e para tudo, quando a gente pensa no próprio audiovisual, por que você tem que... você vai ter um papel de um transgênero. Contrato um transgênero. Por que tem que ser alguém... Parece aquela coisa, lembra do teatro antigo, que não podia ter mulher? Então, os papéis femininos eram, enfim, protagonizados por homens. Se botavam em peruca, era uma coisa ridícula, né? Ou Nós não temos atores trans, nós temos isso. Ou sério, pegar um ator um homem e colocar ele como trans para fazer, quando você tem tantos trans. Ou você pegar, como que era horrível, pegar um ator branco, pintá-lo de negro para fazer um papel de... Não, terrível. Não? Então, essas questões eu só vejo que é a medida que nós não vamos acabar, eu quero aqui dizer, infelizmente, porque é uma questão de cada um, racismo. A gente não vai acabar com ele, eu vejo. O racismo é uma linha de poder, não é o racismo, as discriminações, é melhor dizer. A gente não vai conseguir, porque está em cada um. Né? Mas eu digo que essa discriminação, e aqui eu trago o Brasil, esse racismo, onde diz o seguinte: eu não quero você aqui, porque você é preto, então você não tem o direito de se ascender, eu acho que é um pior dos piores, das piores situações, se não crime, para você fazer com que a pessoa não se ascenda economicamente, e não se ascendendo economicamente com a força do seu trabalho, com o desenvolvimento da sua capacidade, enfim, você está impedindo com que ela usufrua dos melhores bens de consumo atribuídos no país. Daí você não vai encontrar negros nos grandes restaurantes. Você não vai encontrar famílias negras, como você encontra nos Estados Unidos ou mesmo na África do Sul, ingressando em grandes espaços, que isso ninguém fala, mas lá na África do Sul há. Por quê? Porque não lhe é dado a possibilidade de você ingressar com a sua família naquele espaço, porque você não tem a condição econômica, e não tem por quê, porque não lhe é dado o direito de se ascender economicamente. temos O racismo. que nos unir para mudar essa realidade. Agora, se 56% não pode ter a condição de uma ascensão econômica e não pode levar a sua família a um bom restaurante e tudo mais, significa que esse empresário também só tem que quebrar. Concordo. Ele não consegue ter o pleno desenvolvimento. Ele vai e quebra. Entenderam? E por que ele quebra? Porque ele não atribuiu o direito de igualdade para todos. Por isso que a gente vê muita indústria brasileira quebrada, restaurantes quebrados, então tem também isso. Agora, se você luta por uma igualdade, se você fala por uma igualdade, você está dizendo: eu quero essa igualdade porque eu também quero crescer, eu quero permanecer, eu quero dar emprego, eu quero ser um grande empresário. Isso só é possível à medida que você... Quem é a professora Luciné como ministra? Acho que eu respondi o que eu falo. Espero ter respondido. A gente tem aqui uma brincadeira para a gente finalizar. Tem 5 perguntas aqui, você vai escolher uma. Sério? E você responde pra gente aqui, ó. Nossa, pode escolher. Então vamos pegar aqui no meio. Ó. O que a professora pegou?
É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Opa! Se é ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva, quando falamos em direitos individuais, é muito interessante, porque o que são os direitos individuais? As garantias individuais, o direito de ir e vir, né? O direito de liberdade de expressão, claro, liberdade de expressão não significa, como eu posso te falar, uma libertinagem. Liberdade de expressão não significa falar o que quer. Liberdade de expressão não significa intolerância. É bom deixar claro. Então, esses direitos individuais que envolvem o direito da liberdade de expressão. E em nome de uma segurança coletiva. Mas quando eu tenho os direitos individuais garantidos, eu entendo que eu vou ter também a segurança coletiva. Porque à medida que eu tenho esse direito de igualdade, eu já estou também em nome de uma segurança coletiva. Quando eu não tenho o trato, a proteção desses direitos, eu vou aumentar o que? A violência, eu vou aumentar a intolerância. E aí é claro que eu, em nome, esses direitos, aí sim, eles vão ter problemas da segurança coletiva, é o que eu entendo. Professora maravilhosa, vai ficar aqui as redes sociais da professora, que acho que as pessoas precisam seguir essa mulher incrível também. Seguir no sentido de olhar o que você está fazendo, se inspirar com você. Eu sei que você inspira muitos homens, mulheres e crianças negras, mas você inspira também a todos nós. Eu me incluo nessa inspiração. Eu adoro ler os seus textos, te ouvir falar, Muito bem. ver a sua delicadeza. Eu já tive várias vezes aqui com a professora. Eu nunca vi a professora Lucinéia falar do racismo de forma... Quero usar a palavra correta, sabe? De forma raivosa ou uma forma... temos que, sabe, se não for feito desse jeito, nada vai dar certo. É sempre de uma forma construtiva. Porque ela está falando de seres humanos. Isso, claro. E a gente precisa, e nós precisamos fazer com que todos, eu volto a dizer, né, negros e não negros, tenham os espaços que devem ter. É necessário. Eu queria só, antes de concluir, né, de fazer um agradecimento, lógico, de encerrar, porque quando é interessante, a gente está falando muito da questão do STF, e eu tenho, assim, me sentido muito honrada, privilegiada, no sentido de ter tantas pessoas, né, ali colocando meu nome. Então, e não só o meu, e volto a dizer, tem um grupo de outras mulheres, né? Mas eu fico muito feliz, eu quero agradecer a Coalizão Feminina de Mulheres, a Coalizão Nacional de Mulheres, o que a coalizão tem feito no sentido de levar os nossos nomes, no sentido de nos apoiar, no sentido de colocar o nome dessas mulheres negras é muito intenso. Então, eu só tenho que agradecer. Assim também aos coletivos do feminismo negro, que não são poucos e que estamos aí, né, firmes para que o nosso nome seja colocado. E quero também agradecer em particular aos meus alunos que Maravilhosa. me surpreenderam muito, muito. Eu fiquei muito emocionada, porque aí eles vieram me procurar e falaram: professor, estamos fazendo um ato, um manifesto em seu nome. Então, ali para mim foi tudo. E assim também aos funcionários da PUC de São Paulo, eu tive... Enfim, todos, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse agradecimento por essa torcida. Eu digo em meu nome, mas eu volto aqui a dizer, as mulheres negras, e volto a dizer, não são poucas. Basta ver aí os currículos e o nome daquelas que estão na mídia. Professora, muito obrigada. Você sabe que você é nossa amiga, é uma querida. A sua presença é de uma importância muito grande, né?
Nós precisamos de mais mulheres negras comentando e falando também na mídia, no audiovisual, na imprensa, no jornalismo. Nós precisamos da sua voz, porque a sua voz inspira, como eu falei, muitas outras pessoas. Então, a gente usa o nosso espaço para que muitas pessoas possam te ouvir. É verdade. E eu quero agradecer aqui também, Lodô, Carla, né? Agradecer esse espaço, porque é algo também muito, muito importante. Devemos falar do racismo. Mas nós também, negros, como já mencionei, né? A gente utiliza da economia. Nós, negros, utilizamos da comunicação. Nós, negros, utilizamos de diversos outros espaços, onde também temos o direito de fala. Então, quando eu sou convidada também a falar sobre outros temas, né, eu me sinto extremamente, honrada, né? Porque é necessário falarmos do racismo, não tenha dúvida, e devemos falar até que haja uma plena consciência de uma igualdade racial. Mas é necessário que nós negros também possamos estar à mesa discutindo outros assuntos. E vocês nos dão essa oportunidade. Você sabe, professora, que a gente recebe aqui, né, muitos... na verdade, as pessoas entram nas nossas redes sociais para dizer, olha, toda vez que a professora está aí, parece que eu fiquei um pouco mais amiga dela, né? Porque tem essa troca, né? Eu queria, né, estar mais perto dela, então... Enfim, nem todo mundo pode estar lá na PUC, pode estar em São Paulo, está fazendo curso, então aí a professora vem aqui, divide com a gente o conhecimento dela, a gente vai multiplicando esse conhecimento para outras pessoas também, né? E essa visão, né, que é uma visão mais humanista, né, que é uma visão mais progressista, que é uma visão que eu acho que é uma visão tão importante que a gente não pode... Essa é uma chama que a gente tem que deixar florescer. Outras a gente tem que jogar, né? Cimento em cima para ver se a gente abafa, né? Extermina. O Instituto do Homem Branco. É uma piada. Nada, Professora, muito obrigada. Eu agradeço a todos e a todas que acompanharam aqui o programa, em especial, Carla, você, a todos aqui, né, que está por detrás da câmera, a todos esses jovens lindos que estão aqui. Obrigada.